Seja autodidata. No empreendedorismo acadêmico, isso é uma verdade, tá? Você precisa ser autodidata. E aí eu já faço uma ressalva, tá? Autodidatismo não tem nada a ver com genialidade. Eu até suspeito, tá? Isso é uma teoria de botequim que eu tenho, que essa associação entre autodidatismo e genialidade foi algo muito batido, muito fabricado no âmbito da carreira acadêmica tradicional, né? Porque quando a carreira acadêmica tradicional associa autodidatismo à genialidade, e como genialidade é algo que todos não têm, né? É de um grupo pequeno, a genialidade é de poucos e não de muitos. O que você faz com os muitos que não têm genialidade? Você diz para eles que eles precisam de um professor e que eles só podem aprender algo por intermédio de um professor. Então você só pode aprender bioquímica se você tiver um professor. Você só pode aprender genética se tiver um professor. Só pode aprender física quântica se tiver um professor. Só pode aprender sociologia do direito se tiver um professor. Só pode aprender antropologia das emoções se tiver um professor, né? Isso começa na escola, né, com a ideia de que a escola é um pool de professores que vão compensar a sua falta de genialidade te ensinando. Isso faz, inclusive, com que nas faculdades a figura do professor ela seja determinante como condição para o ensino. Inclusive, o teu currículo nas faculdades ele é medido por horas-aula, ou seja, mal traduzindo, as horas de exposição que você tem ao professor, né? E todo então o ensino, né, para não me estender muito nesse vídeo, a gente pode até fazer depois uma live sobre isso, mas todo o ensino ele é focado no protagonismo do professor, tanto é que a palavra aluno não, luno vem de lumine, então aluno é um ser sem luz, e o professor é o iluminado que ilumina, empresta sua luz ao aluno, né? Então todo o ensino é baseado nisso, de modo que o autodidatismo ele é subtraído das pessoas porque ele é associado à genialidade, não é assim? Bom, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo pode ser autodidata. É óbvio que para algumas coisas as pessoas demoram mais e outras menos, né? Eu, por exemplo, durante a escola não era muito bom em matemática, e aí durante a faculdade de Direito não precisa saber matemática, mas na faculdade de Ciências Sociais eu tive 1 ano e meio de estatística, e no mestrado e no doutorado eu tive mais 1 ano de estatística, tá? Então acaba que por mais que eu não saiba matemática, eu sei estatística, e eu gosto de estatística, e hoje eu uso estatística na minha empresa. Eu faço moda mediana, faço média, eu faço desvio padrão, toda a minha análise de dados usando estatística, tá claro? Mas veja só, eu tive que aprender boa parte disso com professores e outras partes não. Agora, querem um exemplo de conteúdos que eu não aprendi com ninguém, eu tive que ser autodidata? Construir site, fazer vídeo, né? Som, iluminação, um monte de coisa, né? A empreender. Eu não fiz nenhuma faculdade de administração, né? É óbvio que assisti vídeos, fiz cursos e tudo mais, mas isso tudo está dentro do que se chama de autodidatismo. Autodidatismo não é você aprender sem ter ninguém te ajudando. Autodidatismo é você aprender assumindo que você é o protagonista do conhecimento e não um ser externo a você, que tudo que ele fala é verdade e a condição para você aprender a existência desse ser. No empreendedorismo acadêmico, você tem que ser autodidata. E para isso, a primeira coisa é você partir da premissa de que autodidatismo não tem a ver com genialidade, tem a ver com atitude. A gente vive na era do autodidatismo. O mundo cada vez mais exige autodidatismo. Agora eu estou aprendendo a programar, né? A passos lentos, claro, mas estou aprendendo a programar, né? Por quê? Porque acho que isso é importante para mim. Não que eu vá ser um programador, vou criar um novo Windows. Claro que não, mas eu quero aprender a programar para saber mexer em algumas coisas, saber fazer algumas estratégias.
né? O autodidatismo ele é importante para isso. O autodidatismo é importante para você conversar de igual para igual, né? Como, por exemplo, lá com o João, que é o gestor de tráfego, a Valéria, que é a nossa gestora de marketing, de igual para igual. Óbvio que eles sabem mais do que eu sobre essas coisas, mas eu consigo trabalhar a mesma gramática, o mesmo dicionário que eles, né? Então a gente consegue ter acordos, a gente consegue dialogar, a gente consegue pactuar coisas sem ter que ficar explicando o que é ROI, o que é, sei lá, landing page, tá claro? O autodidatismo, então, ele te permite também isso, dialogar de igual para igual com outros saberes, outras profissões. O autodidatismo te permite autonomia, né? Ele te permite autonomia para você fazer melhor as suas coisas, para você não depender tanto de outras pessoas. E eu acho que um último grande benefício do autodidatismo é que eu acho que subliminarmente, até mesmo de maneira inconsciente, ele te faz ser mais confiante, né? A não aceitar um não como resposta. Eu não estou falando de ser teimoso não, tá? É de ser confiante. Hoje eu não aceito não como resposta. Ah, não dá para fazer isso. Eu olho no Google, eu procuro informação, eu vou em livros, eu vou em cursos. Mas não apareceu. Eu tento inglês, eu tento espanhol. Se eu não achei nada em português, inglês e espanhol, é porque aí vai ficar mais difícil de eu achar mesmo, né? Mas pode ter em chinês, pode ter em outra língua lá, mas é mais difícil para eu achar. Então veja, ele provoca em você um mindset, né? Uma mentalidade de que você tem que ser um responsável por obter informação, por melhorar a sua informação, por melhorar as suas competências e habilidades, né? E posso te dizer assim, eu acredito, né? Posso mudar de opinião ao longo do tempo, porque a gente sempre vai refletindo sobre isso. Isso é muito resultado de conversas interiores, né? Que nós temos com nós mesmos. Mas eu acredito que eu nasci para ser professor, né? Eu acredito nisso. Mas ao longo do tempo eu tive que aprender a ser empreendedor. Eu tive que aprender a ser empresário. Eu tive que aprender marketing, vendas. Estou tendo que aprender a programar. Meu próximo aprendizado, depois que eu tiver um pouquinho mais engatado na programação, é meditação, tá? Então vejam só, um conjunto de competências e habilidades que eu, no meu interior, eu acho que eu nasci mesmo para ser professor. Mas eu preciso dessas outras competências e habilidades, e aí eu dependo de ser autodidata, porque não dá para fazer um MBA em gestão empresarial, né? Eu não tenho tempo para gastar 360 horas nisso, mais deslocamento, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Eu não tenho tempo para fazer uma faculdade de administração. Eu não tenho tempo para fazer um mestrado, um doutorado em marketing, né? Então eu preciso ser autodidata. Isso se impõe em função das minhas circunstâncias enquanto empreendedor, enquanto empresário. Então a mensagem que eu quero trazer com esse vídeo é a seguinte: você não pode abrir mão de ser protagonista do que você sabe e do que você pode saber, né? Você não pode abrir mão de ser a primeira pessoa a ensinar a si própria. Isso faz uma diferença absurda para o empreendedorismo acadêmico, porque de alguma maneira, mesmo que inconsciente, desperta em você uma recusa ao não e uma abertura ao sim. E de outra maneira começa a fazer com que você não aceite verdades que são colocadas por pessoas externas a você, né? E isso é essencial para o empreendedor, porque ele desenvolve a capacidade de escutar, de decidir e eventualmente até de repensar o que ele acredita. Meus amigos, se você também é autodidata, se você tem alguma estratégia aí que você usa no seu dia a dia, marca aí nos comentários, né? Ou então compartilha aí para alguém que é autodidata. É uma maneira da gente fortalecer essa comunidade de empreendedores acadêmicos, de pessoas que querem fazer de fato diferente, né, na sua carreira acadêmica, e o autodidatismo é muito importante. Valeu, pessoal!